Então, bom dia a todos. Hoje é 1º de março de 2017. Vamos fazer a nossa prece para começar o nosso estudo do trabalho dessa semana, que é estudo do livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Pedindo a Deus, a Jesus, de abençoar o nosso estudo de hoje, iluminando nossas vidas, nossos corações, que nós possamos ser boas sementes para frutificar o reino de Deus em nós. Ajuda-nos, Jesus, a sermos amigos e, mais do que nunca, unidos. Que nós possamos estar vivenciando a lei da fraternidade, irradiando do nosso coração o amor que nos une. Em teu nome, Jesus, pedimos permissão de começar o trabalho dessa manhã. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, vamos lá. Hoje, começando, nós estamos num capítulo novo, viu? O capítulo é Testemunho, tá certo? E a Dona Ivone tá primeiro dando uma introdução sobre as questões dos romances espíritas, enfim. E ela começa aqui. O relatório que se segue ao presente exórdio, por nós vivido intensamente, consta nos arquivos do nosso longo desempenho mediúnico, registrado também em nosso coração, com uma das mais difíceis fases da nossa carreira mediúnica, se assim me posso expressar. Procuraremos resumi-lo, restringindo-o ao fato meramente espírita, porque as demais circunstâncias que o emolduram foram de tal sorte penosas e humilhantes para nós que será bom não a passemos ao domínio público, pois devem ser olvidadas por obediência às leis de Deus. Então, ela vai contar um fato de um romance que ela recebeu e que tinha a ver com sua vida, tinha a ver com a sua encarnação. É, além do mais, a expressão da realidade, não obstante a feição dramática e algo tétrica. O suicida Guilherme existiu em famosa cidade do sul fluminense. Deixou descendência numerosa e, conquanto não tivéssemos conhecido pessoalmente quando encarnado, chegamos a conhecer alguns membros da sua família. Então, ela vai contar um caso de Guilherme, que foi suicida, né? Uma história que ela tinha sido ligada a ele. Então, ela não conheceu pessoalmente quando encarnado e chegou a conhecer alguns membros da família. Se aqui deixamos de desvendar o seu sobrenome, foi por atendermos aos princípios de fraternidade, recomendados pelo Espiritismo, que não aconselha a identificação integral de nenhum personagem transportada para uma obra que será do domínio público. E veremos assim como de um fato vulgar da nossa vida de espírita e médium, e como de um acontecimento real mais comum, de além-túmulo, poder-se-ão criar páginas literárias que, traduzindo tão somente a verdade, doutrinariamente esclarecerão o leitor na análise espírita propriamente dita. Então, ela fala dessa análise espírita, né? Do romance em si, que é um romance que ela está se dedicando a escrever, receber por psicografia, falou do médium, falou como médium, dando testemunho da vida desse Guilherme, mas não ia dizer o sobrenome por prudência, por respeito à família, por ele mesmo, né? Eis a feição romântica de um fato real mais vulgar da experiência mediúnica. Ela transcreveu um trecho, né? Até hoje, não sou realmente capaz de me explicar a verdadeira razão pela qual, no mês de junho de 1935, me vi desembarcando na estação da antiga estrada de ferro Leopoldina Highway, na cidade fluminense de Petrópolis. Duas explicações costumam aflorar o meu pensamento. Se me abandono a recordar o imprevisto, por mim vivido,
naquela localidade alcunhada de Cidade das Hortênsias, pela maviosa sensibilidade de um grande e inesquecível poeta. Necessidade de uma peregrinação expiatória do meu espírito, que gravemente infringira os códigos divinos em encarnações passadas com o ato do suicídio e reparações melindrosas no setor da assistência fraterna a companheiros de infortúnio desencarnados por suicídio. Se outrora, como suicida, que também eu teria sido, me vi socorrida por almas generosas do espaço, as quais me ajudaram o reerguimento moral pelo amor de Deus. A lei suprema de mim exigiria agora que, por minha vez, eu socorresse a outrem, pois sabemos que essa lei determina a solidariedade entre as criaturas de Deus, e jamais receberemos favores ou auxílios de outrem, sem que posteriormente deixemos de transmiti-los também à pessoa do próximo. É bom como introdução isso, porque ela vai trazendo relatos de Guilherme e falando de si, da experiência dela como suicida, porque ela foi suicida em vidas passadas, né? E se encontra e se vai encontrar num contexto que ela está indo socorrer um espírito também suicida, apesar que ela não foi consciente disso. Ela tinha chegado na cidade de Petrópolis e se encontrará em uma situação muito difícil, muito constrangedora. E ela fala uma questão da ajuda, me lembra muito uma frase da prece de Francisco de Assis, La preghiera semplice, em italiano se chama assim, que é dando que se recebe, não é? Então, quando nós nos colocamos na pretensão de receber ajuda, nós temos que nos colocar à disposição do outro e do próximo. Porque, de qualquer jeito, todos nós temos a proteção de Deus. Todos. Todos têm seus espíritos protetores. Todos. Por que é que alguns recebem mais ajuda do que outros? Vocês já fizeram caso? Fica esquisito, né? Por que eu tenho que pedir ajuda? Por causa das conquistas e dos merecimentos, são as intercessões. E nós lembramos da parábola do servo mau, da parábola do mordomo mau, muito bem tratada de uma palestra que tem aí do Haroldo Dutra Dias, que é a parábola do mordomo mau, sobre a questão das construções dos laços de afeto e de amizade. E que, muitas vezes, quando não somos nós os merecedores diretos das intercessões, são as pessoas que pedem por nós, né? Então, os laços de amizade, de afeto que nós construímos também são intercessões, porque pessoas que nos querem bem, que se afecionam por nós, intercedem por nós. E mesmo que não tenhamos, vamos dizer assim, um merecimento direto, nós vamos ter um socorro por via dessas conquistas, por via desses amores que intercedem por nós, inclusive nos séculos, não é? Então, uma lei de solidariedade. Quando nós despertamos a consciência para esse tipo de argumento, estando vocês aqui para isso, né? Já com a mente, com uma consciência desperta para esses assuntos, fica-se, vamos dizer assim, necessário, fica-se de ordem que nós venhamos a agir em comum acordo dessa pretensão de ajuda. Então, fazendo o bem a outro, nós geramos mecanismos de ajuda para nós mesmos, né? Pelas próprias intercessões, pelas conquistas que nós venhamos a fazer com o outro. E Deus sabe disso. Então ela diz aqui, jamais receberemos favores ou auxílios de outrem sem que posteriormente deixemos de transmiti-los também à pessoa do próximo. Logicamente que se uma pessoa não tem uma capacidade naquela realidade espiritual de agora, alguma coisa ela faz, não é? Para merecer ou já fez uma intercessão. Em qualquer campo da vida, alguma coisa construiu. Lembrando o André Luiz, que o André Luiz ajudou também muitas pessoas, né? E aquilo serviu de advogado para ele, apesar dele ter ficado 9 meses em zonas inferiores, em zonas umbralinas, conhecidas assim, como se chama assim.
ele teve as suas intercessões pelo bem que ele tinha feito. Foi bastante coisa, mas pela encarnação que ele teve, pelas possibilidades que não faltaram para ele, poderia ter feito muito mais, vamos dizer assim. Mas aquilo que ele fez também serviu de intercessão para ele. Então, apesar do egoísmo dele, apesar do desvio de conduta, do orgulho, do adultério, ele teve quem intercedesse por ele. E quem lembra quem foi a primeira pessoa a interceder por André Luiz? Quem foi uma pessoa que tinha também um grande... A mãe dele. A mãe dele intercedeu por ele diretamente, né? Que, pela sua vez, tinha também uma responsabilidade no crescimento do próprio André Luiz, né? Da infância, da juventude, as facilidades econômicas, materiais que tinham na época, enfim. Marcela colocou ali para nós, todos temos a responsabilidade de agir no bem, de uma forma ou de outra, assim, porque nós somos sempre chamados a testemunhar o bem e agir no bem. Seja no círculo que for que a gente estagie, né? Nós vamos ser sempre chamados, então não é circunscrito somente ao grupo espírita, aos estudos espíritas, ao contrário. É na vida do cotidiano que nós vamos dar esse testemunho e uma pessoa tem que ter alguma coisa do seu afeto. Vocês querem um exemplo? Uma pessoa assim ser muito endurecida, muito difícil, uma encarnação que você olha e fala assim, poxa, essa pessoa não fez nada mesmo, né? Foi péssima. Foi péssima para a sociedade, foi um político horrível, assim, período que o povo fala muito de política. Mas aquela pessoa, de algum modo, ela construiu o bem para alguém. Nem que seja o amor que ele teve pelos animaizinhos. Ele emitiu, ele deixou no ar, no éter, no universo, uma ação boa que vai ser testemunha para ele. Então, como a dona Ivone vai falar dela, é lógico que ela restringe, né, mais, ela limita mais no personalismo, falando diretamente dela. E ela continua aqui. A residência que me deveria hospedar na cidade de Petrópolis localizava-se em bairro sombrio e afastado do centro urbano. Bom dia, Liana, bem-vinda. Nas proximidades de um convento da Ordem das Carmelitas e de um seminário da Ordem de São Vicente de Paulo, o que a envolvia de perenes sugestões de melancolia. Olha que ambiente, ela ia morar numa casa que era longe do centro da cidade, não tinha esses movimentos todos, que tinha um ar de melancolia, era perto, né, de um convento das Ordens das Carmelitas e de Vicente de Paulo. Era romântica e sugestiva, portanto, com grande terreno em elevação, à frente plantado de hortênsias azuis. Fora construída por um operário alemão, que por motivos financeiros mais tarde se suicidara nas águas furtadas, que é o sótão, né? Que valiam por outra residência, conforme o uso europeu. Tão confortáveis eram elas. Então, aqui na Europa, a Marcela sabe disso, existem essas casas que as pessoas fazem, que fazem um sótão, aqui em italiano chama mansarda, que viram outras casas mesmo, né? Eles constroem que vira casa. O teto ele é bem baixinho, mas fazem quartos, banheiros, viram a residência mesmo, né? E ele construiu, sendo alemão, a moda europeia, tá? E ele, por problemas financeiros, ele se suicidou dentro dessa mansarda, desse sótão. Em feitio do chalé antigo, essa casa pintada de branco e com madeiramente e caixilhos vermelhos lembrava com efeito edificações alemãs e suíças, o que poderosamente me sensibilizou, dada a estranha afinidade
que sempre me impeliu para as coisas e pessoas do norte da Europa. Então, olha que coisa interessante, né? Ela sempre se sentiu atraída pelas coisas da Europa, até porque as encarnações últimas dela, antes dela ter sido Ivone do Amaral Pereira, era na Europa, certo? Então, ele construiu uma casa em plena Petrópolis com todas as características de uma casa europeia, com os detalhes daquelas casinhas alemãs, dos vilarejos alemães. Se vocês procurarem aí no Google, graças a Deus a gente tem esse meio de comunicação, vocês podem perceber isso. Procurando no Google, vocês vão ver que estilo é esse, né? Mas tais detalhes, ou seja, o suicídio do operário alemão e suas causas, somente mais tarde chegaram ao meu conhecimento, conforme veremos. Assim, como a particularidade de ter sido ele o construtor da casa e ter ali vivido e morrido. Apesar do estilo atraente, considerei a casa verdadeiramente lúgubre ao nela penetrar. Solitária, como era, num terreno isolado e rodeada de sombras, pois situava-se na encosta de uma montanha. E ao transpor aos seus umbrais, uma sensação forte de angústia e aflição me constrangiu de tal modo o coração que eu regressaria imediatamente ao meu antigo domicílio, se as circunstâncias que eu então vivia me houvesse permitido. Então a Dona Ivone se sentiu muito mal, porque a casa era coberta de sombras. Olha a falta da luz solar, gente. Olha a importância da luz solar. Então, era uma casa que tinha terreno grande, isolada, entre um lugar muito silencioso, que era aquelas ordens religiosas. Depois, ele vai na beira de uma montanha, então o sol batia pouco. Ela sentiu, né, uma sensação, né, Marcela, bem pesada, bem difícil, certo? No ambiente doméstico. E ela queria voltar atrás, correndo. E não podia, porque ela foi morar naquela casa por um tempo. A Dona Ivone, ela não tinha um lar. A Dona Ivone nunca teve a possibilidade de ter uma casinha, por mais simples que fosse. Então, ela passou a sua vida sempre em del, em casa, de favor, na casa dos sobrinhos, né? E tinha um porquê. Porque a Dona Ivone, quando ela teve a casa dela na encarnação que era anterior, era uma provação e expiação também, viu, Marcela? Porque eu vou contar, porque quem estiver ouvindo esse áudio pela primeira vez, ou quem entrou no grupo tem pouco tempo, eu vou contar a história dela, viu, gente? Porque quem entrou, tava falando aqui, quem entrou no grupo tem pouco tempo, né? A gente faz um resuminho. Então, ela tinha uma casa, encarnação anterior a Ivone, quando ela se chamava Leila, tá bom? Então, a encarnação anterior, que ela se chamava Leila, tá certo? Então, a Dona Ivone tinha posses, filha de Charles, era uma pessoa assim, vamos dizer, de sangue azul da época europeia. A mãe portuguesa, o pai espanhol. Então, ela ficava entre Espanha e Portugal sempre, com aquelas mansões maravilhosas. Não faltava nada para ela, nem tampouco carinho, amor, instrução, arte. Pianista de mão cheia, né? Ligada à arte. E a Dona Ivone casou-se e tinha uma casa maravilhosa. Ela ficou na casa de Portugal. O que aconteceu? A Dona Ivone, por uma paixão, que na verdade era paixão pela música, pela arte, ela fugiu da casa dela. Ela abandonou a casa, abandonou a filhinha e abandonou o marido que amava ela profundamente. Na verdade, a Dona Ivone também amava o marido, mas ela amava a vida de aventuras.
E aquela coisa de viver para casa, o marido começou a fechar muito ela dentro de casa, com ciúme. Então ela viveu muito dentro de casa, certo? Com aquela coisa dele de mandar nela, ela queria ser mais livre. E ela não queria só viver para casa, para criar os filhos, ela estava entediada, porque ela era fútil. E ela abandonou lá, fugindo para viver uma aventura de, vamos dizer assim, tocar música, porque ela era pianista. E viver essa aventura, que ela era uma mulher casada, ela não podia fazer isso na época, né? O marido nunca ia aceitar. O que é que acontece? Ela, nessa vivência dela, vai e quando volta, que se arrepende, aí soube que o marido morreu, né? Que volta, o marido já estava morto e a filhinha também estava morta, todos os dois doentes de tuberculose, né? Foi muito triste. Então, qual era a expiação dela? Qual era a pena dela? Era não ter uma família, uma casa, um lar, para ela valorizar o que ela desvalorizou outrora. E essa característica dela foi cavalgando, caminhando encarnação para encarnação, entendeu? Porque na encarnação anterior de Leila, ela tinha sido cigana, então ela era muito livre. E aquilo ficou muito marcante na vida dela. Então, nessa encarnação, ela veio com uma família que deu muito trabalho para ela, que fez, vamos dizer assim, que ela ficasse humilhada de uma certa forma, né? Porque quando a pessoa depende de outros, não tem sua casa, enfim, ela deveria aprender uma lição de vida, e ela aprendeu mesmo, né? Porque a Dona Ivone se sublimou como mulher. Vocês imaginem que, nesse parêntese, falando biograficamente dela, me lembrei de um livro que aqui do grupo José Moscati foi presenteado pela Dona Edna, né? Que fala da Dona Ivone, uma biografia, um amigo dela que conta, conviveu com ela, que a Dona Ivone veio conhecer o mar depois de 67 anos. Ela morava no Rio de Janeiro, ela nunca tinha ido no mar. E aquela cena que ela vai num mar assim mais selvagem, que as pessoas não tinham acesso, né? E ela vai com esse amigo de tarde, e ela vai por esse caminhozinho com a sobrinha, e emocionada por ver o mar. E ela vai pulando ondinha, pulando onda, isso me emocionou demais. Isso me tocou profundamente o coração, sabe? Porque a vida, assim, totalmente voltada, fechada dentro dela, totalmente voltada para o trabalho de se regenerar, para o bem, para a mediunidade, para a psicografia. Então ela renunciou o mundo para que ela se sublimasse. Então ela vivia para o mundo somente para o trabalho espírita, para o trabalho do socorro, da consolação, do aconselhamento, que ela era médium conselheira. Então ela achava que ir para a praia, que a sobrinha ainda diz assim: quantas vezes, tia, a gente chamou a senhora para ir para a praia, a senhora não quis ir. Então ela não associava ir para a praia como uma curtição. Ir para a praia, passar o dia todo naquelas praias barulhentas do Rio de Janeiro. Então ela se retraía, utilizando do seu tempo sempre para o bem de alguma coisa, em prol de alguma coisa para o bem, né? Para um trabalho que pudesse enobrecê-la. E ela vai conhecer o mar com mais de 60 anos. E isso me comoveu bastante. Me comoveu bastante porque ela se sublimou. Então, quando ela disse assim, que entrou nessa casa de Petrópolis e teve vontade de voltar atrás, mas ela não pôde voltar. Porque praticamente, gente, ela não tinha para onde voltar. Se ela ficava de favor assim, casa em casa. E ela continua aqui. Na primeira noite, ali passada, não me fora possível conciliar o sono para repousar, dado que me prenderam a atenção gemidos continuados, estertores indefiníveis, murmúrios confusos, ininteligíveis, que eu ouvia como alguém que pretendesse em falar
Em vão falar claramente com a palavra arrastada e contida por obstáculos inconcebíveis. Pancadas no soalho, como se algo insistisse em bater pesada, mas surdamente nas tábuas, de modo incompreensível, perturbaram-me também durante toda a noite. O ruído provindo do mundo invisível é muito mais impressionante do que a visão, e senti-me chocada. Ainda hoje, prefiro ver os espíritos, qualquer que seja sua categoria moral, a ouvir os ruídos que eles produzam, pois quaisquer ruídos ou sons provindos do além são assais diferentes dos conhecidos na terra. São como que difusos no ar, cavos surdos, ocos. Então ela diz preferir ver os espíritos do que ver os barulhos do além, porque realmente são barulhos assim bem sinistros. Porque quando você vê um espírito, você tá vendo cara a cara o espírito. Ah, eco, é ele. Entende? E o barulho é uma coisa ignota, né? Uma coisa assim que você não sabe de onde vem. É uma coisa assim bem angustiante. Certo? Não sei se vocês já vivenciaram isso. Mas eu que fui criança e na infância e adolescência passei por coisas tais, digo para vocês que realmente é uma coisa assim bem perturbadora. Os barulhos são coisas assim bem perturbadoras. E ela dizer que prefere até hoje como médium ver espíritos, a ouvir os ruídos feitos por ele, eu acho que eu assino embaixo. Eu acho que eu assino embaixo a essa afirmação da Dona Ivone. Então ela passa a primeira noite muito confusa, muito perturbada, porque ouvia esse barulho, esse gemido, esses gritos. Aqueles ruídos com a noite toda passada insônia alteraram minhas boas disposições físicas e morais, e no dia seguinte reencontrei-me abatida e presa de insólita angústia. Então, vocês imaginem a noite toda sem dormir. Ela acordou... Bom dia, Dudu, bem-vindo. Ela acordou bastante angustiada, né? Bastante chocada, bastante perturbada. Até porque as energias que estavam no ar, ela ainda não sabia. Mas ela reconhecia instintivamente, porque ela sendo suicida, gente, aquelas energias ela identificava por uma questão de sintonia, por uma questão do símile-símile. Pois agora eu me lembrei de um fato muito interessante para explicar para vocês, a questão do símile-símile, que a minha amiga Andrea, se estivesse aqui, ela me ajudaria, em latim, similibus, similibus, similus. Não tem nada a ver isso que eu disse, mas é algo parecido, que é uma técnica da homeopatia, tá? De você tratar a pessoa com a substância que causa aquele mal-estar. Então, essa técnica, eu até tenho desenvolvido ela também, depois dos cursos de Dr. Sérgio, nos tratamentos à distância que a gente faz. Pegar uma pessoa que está superando um certo problema e colocá-la para ajudar uma outra que esteja passando por aquele problema parecido, né? Ajudar a recuperar naquele ponto ali. Então, ela tem uma força muito potente. A Dona Ivone se encontra, não casualmente, em um ambiente, uma casa que tem um suicida, sendo ela ex-suicida, que superou o suicídio, certo? Uma pessoa que estava sublimando a sua encarnação. Vocês estão de acordo? Então, ela tinha a experiência de uma suicida, correto? Gravada em si, com a superação daquele problema. Quem é que tem mais possibilidade de ajudar uma pessoa que está superando um problema, se não a própria pessoa, uma pessoa que tenha símile? Ora, eu vou pegar um exemplo assim muito, muito comum para poder transmitir esse pensamento para vocês. Um alcoolista, um alcoólatra, numas reuniões de AA, o que é que eles fazem? O
O alcoolista se reúne, o alcoolizado se reúne com outros alcoolizados que estão superando o seu problema e dão testemunho da sua superação. E eles contam entre eles como superou, como foi. E aqueles testemunhos vão dando força àquele mais novo que está chegando. E vai ajudando, vai sustentando. Não é? Pois é. Então, por vivência parecida, se tem uma Dona Ivone, com a experiência que ela tem, pessoal, tá bom? E tem um outro que não tem essa vivência dela no suicídio, ou se tem, é muito antigo, então não tá muito claro aí mais, né? Vamos dizer assim, esfumou, dissolveu. Tem aquele que não tem experiência e tem a Dona Ivone que tá bombando de experiência nesse assunto. Quem é que vai ser mais útil para socorrer? Quem é que vai ter energia, força mais eficiente para socorrer o amigo no desespero? Eu vou dar um chocolate para vocês. Ela. A Dona Ivone, né, Dona Edna? Porque ela vai estar exalando essa energia em abundância. Tem uma lógica, não tem? Então, ela é a mais apropriada. Só que, como nada, nem tudo são flores, né, Marcela? E ela estava sendo bem assistida por Charles, ela estava sendo bem assistida por Bezerra. Ela precisava ser também provada. Quem foi que falou de provação aí? Ela também precisava ser provada, né? Então, ela estava passando por uma provação também. Então, ao mesmo tempo que ela estava ajudando, ela estava sendo provada. Porque ela ia vivenciar aquelas angústias, dizendo nela claramente que sofrimento é se suicidar. Que grande sofrimento. É uma terapia de choque, para estar sempre assim, olha, se lembra? E como ela era reincidente, a tristeza do Charles foi muito grande, porque ele disse assim, ela cedeu. E ele sentiu uma certa falência moral, porque ele, como a mãe do André Luiz, com cuidados com ela, mesmo com carinho e tudo mais, ele não cortou o mal pela raiz quando ela demonstrava certas manias, certos caprichos, quando ele foi pai dela. Então, de um certo modo, ele se sentiu negligente, né? Apesar de ser um pai maravilhoso, de certa forma, ele se sentiu negligente. Então, ele foi muito severo com ela, porque ele disse, dessa vez, você não vai se perder mais. Então, foi um investimento. A vida de Dona Ivone, 84 anos ela viveu, foi um investimento desses espíritos em cima dela, para que ele também crescesse. Você sabe que os nossos espíritos protetores também crescem, ganham experiência lidando conosco, né? Também vale como treino, como evolução. Aí, quando chega a hora deles dos protetores, que chegam aqueles que precisam encarnar, reencarna, eles estão bem tarimbados, vocês são de acordo? Que eles estão fazendo experiência. Aí, quando chegar no período da encarnação deles, eles vão estar bem tarimbados, bem experientes para lidar com circunstâncias da vida. Vocês observem a grande misericórdia de Deus? Que nada é perdido nesse processo evolutivo, né, Dona Edna? Lógico que ele vai adquirir na bagagem dele de espírito quando ele estiver encarnado, mas fato é que ele está bem, vamos dizer assim, estagiado. Bem estagiado. Então ela acordou bem abatida, cansada, não dormiu, sentia aquelas energias, né? Participando, porém, as pessoas da casa, o ocorrido durante a noite, advertiram-me de que se trataria de mera impressão de minha parte, pois jamais ali fora surpreendido algo suspeito de sobrenatural. Ninguém
na casa nunca tinha percebido nada de sobrenatural. Com o decorrer dos dias, no entanto, continuando a ouvir os mesmos rumores, mesmo durante o dia, pude precisar que provinha do teto da casa, exatamente sobre o quarto por mim habitado, ou seja, provinham do sótão. Receosa de desagradar os donos da casa, não mais me queixei. Mas, a título de reconforto moral para a angústia que me oprimia, voltei a estudar diariamente o Evangelho segundo o Espiritismo, como era velho hábito, e entreguei minhas preces que ali se encontram, o que desde a infância fazia com respeito e fervor. Então, olha, ela foi estudar o Evangelho todos os dias e fazendo aquelas preces. Porque, gente, eu vou abrir outro parêntese. Vocês sabiam que muita gente não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo direito, né? Os espíritas. Não conhecem nem a introdução e nem conhecem o último capítulo, que é o 28. Porque dado que a gente aprende que o Espiritismo nos ensina mesmo, que não precisamos de preces prontas, a gente não dá muita, vamos dizer assim, moral àquele capítulo ali. Mas aquele capítulo está colocado ali com um propósito. Aquele capítulo 28 é um ensinamento profundo. Aquele prefácio que Kardec coloca antes da prece é um aprendizado enorme. Por sinal, se vocês observarem assim, preces por outrem, e você vê o prefácio, e tem a prece para fazer pelos obsediados, né? Pelos espíritos endurecidos, não tem essa série de preces? São verdadeiras doutrinações. Verdadeiras doutrinações. A linguagem, o modo de pôr-se. Aquele capítulo é de uma riqueza enorme. Nos ensina mesmo a dialogar com os espíritos, mesmo em preces. Então eu aconselho, se eu tiver um tempinho a mais, reservar seu tempo aquilo ali, que não custa nada. Substituir as coisas do mundo pelas coisas do céu, né? Mas não deixar de viver o mundo, mas sacrificar, como diz o próprio Evangelho, quando nos convida, né, no capítulo 6 de Perfeitos, quando nos convida a viver o mundo sem ser do mundo, que nós renunciemos às mínimas futilidades, não diz assim, ser um homem de bem, né? É isso aí, a gente introduz essa prática gostosa do Evangelho, do capítulo 28, e façam isso com esses olhos agora, que eu convidei vocês para verem. Observem o capítulo 28, tá? Que ensina-nos a orar. Eis o objetivo daquele capítulo. E Kardec começa justamente dizendo a prece do Pai Nosso, né? A prece dominical, trazendo para nós a importância da própria prece. E ela continua aqui, né? Disse que voltou a essa prática do Evangelho. Passei a definhar, a minha saúde alterou-se. Olha, gente. Enquanto dores de cabeça constantes me impediam de dormir durante noites consecutivas. A pressão arterial baixara consideravelmente. Entrei a perder fosfato e albumina com tal violência que ainda hoje não compreendo como resistir, sem adoecer gravemente, pois não usei medicamento de qualquer espécie, senão água magnetizada por mim mesma, preparada com preces e súplicas a Jesus, visto que, pela citada época, eu atravessava grandes dificuldades financeiras e não dispunha de qualquer recursos para consultar um médico. Olha, aí ela botou uma notinha aqui. Antes que eu comente, eu vou ler a notinha dela. Por mais estranho que pareça, a verdade é que a atuação de um espírito sofredor sobre um sensitivo pode levá-lo à perda de fosfato e albumina, conduzindo a grandes depressões nervosas. Então, realmente, o contato com espíritos podem fazer com que a gente perca mesmo essa energia, não é?
fisicamente mesmo falando, e a pressão baixou, ou seja, como ela vivia, ela tinha uma facilidade muito grande de ficar em letargia, ela saía do corpo, então a pressão tende a baixar a pessoa que tem a saída do corpo. Então a pressão dela vivia mais baixa, ela vivia assim, sem energia, sem fluido vital. Às vezes eu percebo isso em mim mesma, em alguns trabalhos que a gente faz, mas depois, tenta pegar a situação no bem. Por quê? Porque tá trabalhando no bem, ela trabalha no bem também. Tava trabalhando no bem, e ela diz assim, eu não sei como foi que ela não pereceu. Como é que ela não pereceu, né? Porque ela estava trabalhando bem. E ela tinha a sustentação da espiritualidade superior. Ela tinha sustentação. Como ela tinha afinidade energética, o espírito que estava em sofrimento sugava a energia dela, né? Sugava a energia dela para o tratamento. Então, ela era doadora daquela energia que era necessária para sanar o sofrimento do espírito. Certo? Então, não se assustem quando essas coisas vão acontecendo. A gente tem que ter, assim, uma reposição, um equilíbrio. Ela, como tinha aprovação, ela não tomava medicamentos, porque ela não tinha condição econômica. Mas hoje nós sabemos que a gente pode tomar uma vitamina, nós podemos tomar, temos recursos de vitamínicos, não é? Para tomar florais que ajudam a recomposição, homeopatia, quem puder, chás, né? Que tem essas substâncias que podem dar força. Quando eu sinto, e aí eu aconselho a vocês, né? Porque a experiência boa a gente divide, né? Quando eu sinto que eu tô com a mente muito cansada, e eu canso muito a mente, porque eu trabalho muito com a mente. Eu trabalho muito fisicamente. Às vezes eu digo assim que eu sou burro de carga, porque eu tenho muita energia, né? Então eu trabalho muito fisicamente, mas por incrível que pareça, mentalmente eu trabalho muito mais ainda. Então eu aprendi o seguinte de um tempo pra cá, porém, que quando eu sinto esse abatimento, que a minha mente tá meio confusa, e eu sei que eu sou muito protegida pela espiritualidade, então não é uma coisa que me causa medo, é um cansaço mental mesmo. Você sabe o que é que eu tomo? Fósforo. Por incrível que pareça, eu tomo fósforo. E eu tomo... Quando eu começo a tomar fósforo, que é uns comprimidinhos assim de fósforo, eu fico belezinha. Menina, minha mente fica mais ativa, eu fico bem mais lúcida, certo? E eu consigo render muito mais no trabalho. Então, tem as possibilidades. Porque falta vitamina B16, gente. Vitamina B6, eu acho. E a gente vai assumindo, não é? Tem esses recursos, por que não? Tomar de vitamina e tal, beleza. Tomo fósforo, minha mente, fica super lúcida, selênio. Aí, Dudu dizendo assim, castanha do Pará. É selênio pro cérebro. E a gente vai procurando os recursos. No caso dela específico, gente, é porque ela não tinha recurso econômico, acho que nem para comprar uma vitamina. Depois foi que ela teve um período que ela tomava umas vitaminas pra mente, que eu acho assim super interessante, que era pro cérebro, né? Que seria essas coisas que eu tomo hoje. Eu vou arrumar pra vocês, eu achei o tipo do remédio que ela dava, ela indicava para as pessoas. Então eu tô fazendo a mesma coisa que a dona Ivone, viu, gente? O remédio que ela tomava, ela mandava nas cartas dela que ela era médium conselheira. Então eu também sou médium conselheira. Eu vou dizer pra vocês aquilo que eu também faço e me sinto bem. E ajuda muito. Dudu aí também tá dando de médium conselheiro. Selênio, que é uma castanha do Pará para o cérebro por dia, né? Água fluídica que a gente toma. E fósforo, vitamina B6, tem multicentro e tal. Mas aí esse remédio que a dona Ivone mandava, eu vou mandar pra vocês lá no WhatsApp depois. Me lembrem que eu consegui achar. Muito engraçado, sabe? Esse remédio que ela indicava pra todo mundo. Ela indicava pra todo mundo. As cartas dela, ela sempre tá dizendo esse remédio pro povo. Muito engraçado. Então ela, né,
ficou assim bem abatida por causa desse desgaste energético que ela tinha e a espiritualidade estava ajudando ela, mas ela não tinha recursos para trazer, tá certo? Não sei como é que chama comprimidinho de fósforo para vocês e selênio também, tá? Não sei no Brasil como é, mas aqui na Itália tem fósforo, que é o Acuvil, e eu tô tomando, tô me dando super bem. Visitei o sótão que se conservava desabitado. Penetrando o recinto, senti-me invadir por influenciações geladas e contundentes e chorei copiosamente, sem saber por que chorava. Mas nada vi, senão alguns móveis antigos que ali eram depositados. 2 meses depois, no entanto, desvendou o mistério que me intrigava. Ela subiu, foi ver do que se tratava, não viu nada, só sentiu aquela energia, sentiu a vontade de chorar e chorou muito. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês que é interessante a gente esclarecer assim. E eu vou esperar a participação de todos. O que houve aqui? O computador então está de stand-by. Então, ela percebeu um mal-estar. Aí, a minha pergunta para vocês é o seguinte. Qualquer pessoa que entrasse nesse ambiente sentiria esse mesmo sentimento da Dona Ivone? A Marcela disse acho que não, Dudu disse algumas, a Fátima disse difícil, a Irene disse acredito que de forma diferente, o que mais? Agora a pergunta vai ser específica. Cada ser humano tem um humor e um tipo de caráter? Tem. Qual era o da Dona Ivone? Quem já conseguiu fazer uma percepção psicológica dela, a questão caracterial dela de humor? A Dona Edna botou acredito que não, pois ainda não tinha percebido. Pois é, ninguém ainda tinha percebido a casa, né? Qual é a percepção psicológica dela que vocês têm? Dudu botou sofrência, sofria, né? Eliana disse sério, Marcela disse depressivo, a Fátima disse sensitivo, o que mais? A Dona Ivone tinha uma característica muito depressiva, não tinha? Pensativa, é um resumo disso tudo, né? Vocês percebem que ela era uma pessoa triste? Ela, muito triste. Talvez hoje a Dona Ivone fosse diagnosticada depressiva. Sofresse de depressão. Talvez a Dona Ivone, se tivesse depressiva, né? Se tivesse os recursos psiquiátricos do tempo de hoje, talvez com uma centralina, não é? Poderia ter dado mais vamos dizer assim, um input, um ânimo para ela de vida. Ela fosse mais alegrezinha. Vocês entendem? Não é para menos, né, Eliana? A Eliana colocou ali pra gente, não é para menos, com certeza, pelo aquilo que ela sofreu, né? Mas vocês percebem que isso tá ligado com a questão caracterial? Sim ou não? Então era uma afinidade. Quando ela entrou, ela sentiu a energia da tristeza, lembrou inconscientemente. Olha que inconsciência. Ela não tinha, vamos dizer, consciência porque começou a chorar. Sentiu vontade de chorar e chorou, se emocionou porque deve ter sentido a tamanha dor que aquele espírito estava sentindo. Tamanho sofrimento. Dado que ela também viveu aquele drama de um certo modo, um modo particular, logicamente, porque não é o mesmo modo, né? Não é igual, porque a morte dela foi diferente, mas ela sentiu e ela sofria por ela e por ele, então era uma coisa assim muito grande. Então ela estava revivenciando a sua tristeza e sofreu e chorou. Seria o mesmo efeito
em uma pessoa que tivesse um caráter mais otimista, mais alegre, que entrasse ali, que sentisse um baque de uma tristeza, poderia se emocionar e chorar, mas a pessoa poderia louvar a Deus naquele momento. E a diferença caracterial, limpar energeticamente, não é? Mas só que para ela era uma prova. Ela teria que ajudar ele no sofrimento, porque tinha que ser água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tadinha da Dona Ivone, né? A gente se comove, porque ela passou maus bocados. E o objetivo de estarmos aqui hoje, conversando disso aqui, não é de jeito nenhum falar da vida dos outros ou fofocar da Dona Ivone. O nosso objetivo que nos reúne aqui é estudar situações, vivências, para que nós possamos tirar das nossas vidas aquilo que a gente tem de melhor. Que a gente observe a dor do outro, aprenda comparando e nos melhore. Por isso que o codificador genialmente fez um livrinho da codificação que lembra. Deixa eu ver se mais ou menos vocês conseguem. Deixa eu ver minha telepatia. Tem um livro na codificação que tem o objetivo disso. De vivência, para que a gente leia, compare e aprenda e não repita. Deixa eu ver. Dou-lhe uma? Não. Não é o que é o Espiritismo, não. Que segue o mesmo preceito. Também não. Aí vocês vão dizer, um por um não vale. Última chance. O céu e o inferno. O céu e o inferno. Porque lá tá os relatos da vivência de todos os espíritos em várias classes diferentes. Como viveu, como morreu, porque morreu. Pra gente analisar a vivência deles. Observa, aprenda e não repita. Tem lógica isso pra vocês? Então, nós estamos aqui com um propósito: observar a vida do outro. Isso são causos, não é? Eu gosto muito de causos por isso, porque os causos nos ensinam bastante. Eu estou estudando um livro, lendo um livro, estudando, que é um médico que conta várias situações que aconteceu com ele no âmbito médico, com os pacientes dele, com obsessão, e eu estou aprendendo muito. Porque eu vou fazendo gancho, minha mente fica... Meu Deus! Aí eu vou entendendo até casos dos tratamentos que estamos nas mãos. Não existe um outro objetivo de uma análise biográfica, de um estudo da biografia de fulano, de beltrano, de ciclano, a não ser a comparação, a compreensão e o aprendizado. Senão, não teria sentido, porque aqui não é fofoca espírita. Apesar que a gente faz, né? Uma fofoca espírita. Mas não é no sentido vulgar da palavra. Então, a Dona Ivone sentiu todo esse mal-estar. E por 2 meses ficou vivenciando aquelas situações, mas ela não compreendia por que aquilo estava ocorrendo. Ela não compreendia o motivo ainda, mas ela só vai compreender a partir de quarta-feira que vem, quando a gente começar o estudo novamente. Tá certo? Então, fica aí a nossa reflexão. A gente ela só vai compreender quarta-feira que vem demais, né, Donete? E fica aí suspense. A reflexão, a compreensão do objetivo de estarmos juntos, que esse estudo sirva mesmo para a gente pensar.
a questão das moratórias, a questão das intercessões, a questão do trabalho, porque às vezes as pessoas acham assim, eu queria concluir esse estudo dizendo o seguinte: quem trabalha com mediunidade? Aos meus amigos que trabalham com mediunidade, que às vezes as pessoas falam, poxa, mas a minha vida tá andando tanto para trás, né? A minha vida tá tão atrasada, parece que eu fico tão perturbada, não sei o que, né? Mas na verdade, é isso aí que ela vivencia. A gente às vezes precisa doar energias mais do que o normal. Às vezes espíritos ficam com a proteção da espiritualidade colado na gente, assim, ó, na jugular, para poder aprender, observar e dar um abatimento. Então a gente fica esperando que a espiritualidade opere milagres nas nossas vidas, quando o trabalho é provacional, quando não é expiatório mesmo. Então a gente tem altos e baixos mesmo. É super normal que isso aconteça. Tá certo? Que fique a reflexão, porque a Dona Ivone passou por isso, mas é uma alma nobre. Entendem? Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Que os espíritos amigos atuem no nosso psiquismo, espalhando esse bem pelos poros nossos. Que nós nos sintamos entusiasmados, envolvidos, alegres para buscar o trabalho no cotidiano, para sermos não outra coisa do que seres humanos melhores. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Muita luz a cada um de vocês e nos seus lares.